Eu nunca quis ser social media. Eu me tornei social media por acaso. Eu quis trazer esse assunto aqui hoje porque eu tô vendo vários conteúdos no Threads de pessoas falando o quanto que estão frustradas com esse serviço de social media. Pessoas que prestam serviço de social media dizendo o quanto que estão cansadas, o quanto que estão tristes com essa profissão e o quanto que não aguentam mais. Então eu achei muito válido eu trazer a minha experiência aqui, porque eu entendo totalmente essa frustração e eu queria poder mostrar pra vocês como que eu fiz pra sair dessa profissão de social media e me tornar uma creator em tempo integral. Então, bora que bora? Oi, aí, turma, pra você que não me conhece, eu me chamo Ana Mello e aqui no meu canal você encontra o quê? Muito conteúdo sobre criação de conteúdo. E esse aqui é mais um episódio do meu quadro aqui no canal que se chama Vida de Creator, que é um quadro onde eu abro meu coração aqui pra vocês, falo dos bastidores, falo um pouco mais da minha vida. É mais uma conversa mesmo, é sem roteiro esse vídeo que eu tô fazendo aqui pra vocês, então é mais uma conversa mesmo. Mas pra te dizer como que eu entrei nessa profissão por acaso e como eu saí, eu preciso dar uma contextualização pra vocês. Antes de ser social media, eu era dentista. Sim, eu sou formada em odontologia. Eu sei, não tem nada a ver. Só que aconteceu uma coisa na minha vida pra eu ir pra área de social media que eu quase não abro, acho que eu nunca abri, na verdade, na internet, essa parte da minha vida, porque é uma coisa muito profunda e muito íntima que eu falo que não tem por que eu abrir. Mas eu vou abrir só um pouquinho para dar uma contextualização e eu não vou dar todos os detalhes porque tem outras pessoas envolvidas nessa história e essa história é mais sobre outras pessoas do que minha, mas que me afetou de qualquer maneira. Bom, basicamente eu vim de uma família muito privilegiada, eu estudei numa boa escola, eu tive tudo do bom e do melhor durante toda a minha vida, só que durante a faculdade aconteceu uma coisa dentro da minha família que levou a gente a falir. E não foi uma falência assim, tipo, básica, a gente perdeu um dinheirinho ali. Não, a gente perdeu tudo mesmo. A gente perdeu casa, a gente perdeu carro, a gente perdeu a loja da minha mãe, a gente perdeu muita coisa. Como eu te disse, isso aqui tem muitos detalhes que envolvem outras pessoas, então eu não vou falar sobre todos esses detalhes. Mas basicamente foi isso. Então eu tava ali nos meus 20 anos, eu tava no terceiro ano da faculdade, e até então tava tudo certo na minha vida de que eu ia me formar em odontologia, ia sair da faculdade, eu ia ganhar um consultório e ia começar a trabalhar como dentista. Era isso. A partir dali, do terceiro ano da faculdade, eu descobri que as coisas não serão desse jeito. Enquanto que eu sabia que sair da faculdade eu ia ter uma segurança, né? No meio da faculdade eu perdi toda a segurança que eu poderia ter um dia. Então foi um momento bem caótico na minha vida e na vida da minha família. A partir disso, eu falei, eu não posso esperar nada cair do céu. Eu preciso fazer alguma coisa na minha vida pra ir pra frente. Então, quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz, gente, eu peguei meu diploma, eu já fui na rua espalhar meus currículos. Então, eu fui em várias clínicas em Maringá, em Curitiba e em Balneário Camboriú e Meia Praia em Itapema. Gente, mas eu andei. E andei. Eu fui em tanta clínica, mas tanta clínica pra entregar meu currículo pessoalmente, e eu não tive nenhum retorno, pelo menos não tive nenhum retorno rápido. Eu entregava, algumas vezes eu conversava com o dono do consultório, mas mesmo assim, foi uma época muito difícil de conseguir, e foi ali que eu falei, cara, foda-se odontologia, eu vou conseguir um trabalho independentemente de onde seja. E aí, por muita sorte, num dia que eu tava bem frustrada com toda essa situação, engraçado que esse mouse tá aqui, né? Mas enfim, um dia que eu tava muito frustrada com essa situação, eu tuitei no Twitter algo do tipo, por favor, alguém me dá um emprego? E foi muita sorte. Passou 20 minutos desse tweet, uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, ela me ligou falando, Ana, eu tô precisando de alguém pra fazer isso aqui pra mim no Brasil. Eu vi que você tá precisando de um emprego, eu posso te ajudar. Aí eu topei. Obviamente, eu topei, mesmo não entendendo nada o que era. Mas, basicamente, ela tava trabalhando num canal que estava sendo aberto aqui no Brasil, um canal no YouTube, que estava começando aqui no Brasil, que na época tinha 2 semanas de vida, tinha uns 20 mil inscritos, e que era um canal de esportes eletrônicos, a Loud. Não sei se vocês conhecem, mas eu trabalhei por lá por 1 ano. E foi ali que, por acaso, eu encontrei a profissão social media. Eu comecei fazendo várias coisas ali, acabei que fui participando de muitos bastidores de criação de conteúdo ali do canal, então eu vivi a criação de conteúdo na prática, eu aprendi na prática, não sabia o que era a profissão social media na época, nem sabia que existia essa profissão, e foi 1 ano da minha vida muito louco, onde eu realmente larguei a odontologia e fui viver a criação de conteúdo, os bastidores da criação de conteúdo, e eu aprendi muito, gente, muito.
muito, muito mesmo naquele canal. Quando eu saí de lá, eles já tinham mais de 3 milhões de inscritos. E aí veio a pandemia. Com a pandemia, eu comecei a estudar mais sobre criação de conteúdo, porque eu gostei muito disso. E como eu já tava com muita prática, eu resolvi realmente colocar a mão na massa por minha conta. Então, comecei a trabalhar como social media para dentistas, para médicos, para cirurgiões plásticos, para dermatologistas, para dentistas, para clínicas odontológicas. Então, eu comecei ali, depois que eu saí desse canal, eu comecei a prestar o serviço de social media para a área da saúde. Só que assim, como eu já tinha vivido a criação de conteúdo ali nos bastidores, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu queria ser uma criadora de conteúdo. Eu queria muito ser uma criadora de conteúdo, porque eu achava isso muito legal. Eu gostava de falar com a câmera, eu gostava de... Nossa, foi a paixão à primeira vista. Eu realmente amei a criação de conteúdo desde a primeira vez que eu coloquei o pé nela. E pra mim era inegociável. Eu queria trabalhar como social media pra ter a grana que eu precisava, e foi por causa da profissão social media que eu consegui a minha independência, que eu consegui tudo que eu tenho hoje. De fato, nada do que eu tenho eu tive ajuda, eu tive o privilégio de ter uma boa criação, uma boa educação, mas depois que eu fui pro mercado de trabalho, tudo que eu conquistei foi 100% por minha causa. Mas quando eu tava trabalhando como social media, eu não queria ficar nesse serviço como social media. Eu sempre quis ser criadora de conteúdo. Então eu fiquei nessa profissão até eu entender em algum momento que, tá, agora eu posso sair disso e começar a trabalhar como criadora de conteúdo em tempo integral. E eu fiz algumas coisas pra conseguir fazer isso. Então, se você quer fazer isso, sair de social media e se tornar um criador de conteúdo em tempo integral, já anota a partir de agora. Bom, primeiro de tudo, eu criei uma reserva financeira não só pra minha empresa, pra minha agência como social media, mas pra mim pessoalmente. Eu já tava morando sozinha, eu pagava meu aluguel, pagava meus cartões, pagava tudo na minha vida, e eu precisava de uma reserva de 6 meses, pelo menos, de todo o meu custo mensal, e uma reserva de 6 meses de todo o custo mensal da minha empresa. Então, eu fui em busca de fazer isso. Segunda coisa, como eu não queria ficar só na profissão social media, então eu já precisava colocar meu pezinho em outras coisas. Pra mim era inegociável o meu perfil no Instagram. Eu prestava o serviço de social media, mas eu estava presente no meu perfil no Instagram todos os dias. Se não era na criação de conteúdo, se não era publicando um conteúdo, pelo menos nos stories eu estava lá. De tijolinho em tijolinho, gente. Eu fui aos pouquinhos mesmo, mas como eu queria ser criadora de conteúdo, eu precisava estar ali criando o meu repertório como criadora de conteúdo, porque eu sempre soube que quanto mais tempo na criação de conteúdo você está, mais valiosa você vai se tornando. Maior é o seu custo de mercado. Então eu tava produzindo muito conteúdo também, mesmo prestando serviços de social media para outras pessoas. Nessa época, eu tinha outras 2 social medias que trabalham comigo, então eu já tava ali treinando elas para quando eu saísse totalmente do serviço de social media, elas ficassem com essas minhas clientes. Então fui treinando elas para isso, o que é uma coisa muito importante, não vai deixar o seu cliente na mão, é muito importante você fazer essa transição sem que seu cliente tenha tanto impacto na qualidade do conteúdo, na qualidade da sua entrega. E não só tava criando conteúdo, como também, terceira coisa, eu tava criando os meus infoprodutos. Eu sempre acreditei também que uma pessoa, para ter um infoproduto, seja um curso mais completo, eu sempre achei que ela tinha que ter um repertório. Eu não tinha tanto repertório assim, fazia 2, 3 anos que eu tava no mundo da criação de conteúdo, não tinha nenhuma formação acadêmica, mas eu comecei a criar pequenos infoprodutos. Então eu comecei com um pack de posts no Canva, comecei com um e-book de como começar na criação de conteúdo, como começar no Instagram. Então eu comecei com vários infoprodutos para que eles pudessem me gerar uma renda além do meu serviço de social media também. Então essa era uma renda mais rápida que eu tinha, porque como criadora de conteúdo, monetização aqui no YouTube era mais difícil de conseguir, porque eu não conseguia dar tanta atenção aqui no YouTube. Eu também não tinha repertório e seguidores suficientes para conseguir fechar publicidade com marcas. Naquela época não existia o GC ainda. Hoje em dia tá muito mais fácil você conseguir fazer várias outras coisas para você conseguir abandonar a profissão de social media. Mas naquela época, o único caminho que eu vi que eu poderia ir é indo para a área dos infoprodutos. E foi por causa dos infoprodutos que eu consegui deixar a profissão de social media. Então, os infoprodutos
infoprodutos chegou um momento que eles me demandavam muito menos tempo de trabalho do que eu precisava. Eu construí ali meus infoprodutos, demandou um tempo, demandou um trabalho para fazer meus infoprodutos. Não fiz lançamento, não fiz nada, só coloquei eles para vender, coloquei tráfego pago ali. E aí chegou um momento que os meus infoprodutos não estavam mais me demandando nenhum tipo de trabalho e estavam me retornando um valor financeiro que era o dobro do valor que eu recebia no serviço de social media. Daí eu comecei a falar, putz, não tá mais valendo a pena ser social media, porque eu ficava muito mais tempo prestando o serviço de social media e recebendo a metade do que eu tava recebendo com os infoprodutos. Foi graças ao infoprodutos que eu consegui acelerar muito mais esse processo. E acabou que eu trabalhei como social media 2019, 2020, 2021 e novembro de 2022 foi o momento que eu saí totalmente do serviço de social media e fui viver dos meus infoprodutos. Com a minha reserva financeira, tendo relativamente uma previsibilidade de faturamento, porque, cara, infoprodutos, criação de conteúdo é um nicho extremamente instável, então não dava pra garantir muito uma previsibilidade, mas eu tinha uma reserva. Então, eu saí do serviço de social media e comecei a colocar mais forças ainda nos infoprodutos. E foi em 2023 que eu vivi 100% dos meus infoprodutos. A partir disso, eu fiz essa transição mais como criadora de conteúdo, onde eu não criava conteúdo para vender um serviço de social media, porque antes eu criava muito mais conteúdo para vender o serviço de social media, né? E comecei a criar conteúdos muito mais voltados para vender os meus infoprodutos. E não só isso, mas daí no final de 2023, quando eu já tinha... Gente, eu não faço ideia quantos seguidores que eu tinha no final de 2023. Mas eu vou chutar ali que eu tinha uns 50, 70 mil seguidores. Foi ali que eu comecei a receber propostas de marcas para eu criar conteúdo para elas. E foi ali que eu entrei no mundo da publicidade. E me tornei oficialmente uma influenciadora barra criadora de conteúdo do nicho de criação de conteúdo. E sério, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Falando agora da minha experiência hoje, o que mudou da minha vida de social media antes para o que eu vivo hoje? Hoje eu sinto que eu ganho mais, não necessariamente trabalhando menos. Em questão de mão de obra, colocar a mão na massa, eu sinto que eu trabalho menos. Mas psicologicamente eu sinto que eu tenho muito mais coisa na minha cabeça hoje. Então tem seus prós e contras também. Eu sinto que minha cabeça tá muito mais ocupada por todas as coisas que eu tenho, porque antes eu tinha o serviço de social media e eu tava ali com as minhas clientes. Hoje eu tenho a criação de conteúdo, eu crio conteúdo no YouTube, faço live, faço publicidade no Instagram, crio conteúdo no Instagram, de vez em quando crio conteúdo no TikTok, tenho a minha comunidade paga, tenho os meus infoprodutos, dou palestras, viajo a trabalho, tenho contrato com marcas, então eu tenho muitas e muitas vertentes que nem todas eu estou trabalhando 100% do meu tempo, mas 100% do tempo todas elas estão ocupando um bom espaço da minha cabeça e eu sinto que isso drena um pouquinho mais a minha energia. Mas uma coisa é fato, eu tinha muito bem claro na minha cabeça de que eu queria ser uma criadora de conteúdo, que eu não queria ficar no serviço de social media pra sempre. E eu acho que quando você tem isso muito claro na sua cabeça, facilita muito o processo pra você começar a se desvincular de uma coisa pra alcançar outra. Então eu coloquei pequenas metas ali que foram desde eu fazer a minha reserva financeira, tanto pessoal quanto profissional, encontrar outras formas de faturar além dos serviços e principalmente construir o repertório. E eu fui fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Foi trabalhoso, foi muito empenho, mas eu posso dizer que de fato hoje eu trabalho 100% com o que eu quero. E pra você que é social media e tá com vontade de sair desse mundo, faça isso, coloque pequenas metas, não vai fazer isso de uma hora pra outra, não vai fazer uma loucura com a sua vida, principalmente com a sua vida financeira. Cuide muito bem da sua saúde financeira, porque é ela que vai te dar a liberdade de você poder escolher começar uma outra coisa do zero, seja lá qual for. Mesmo que eu fiz aqui a transição de social media para ser uma criadora de conteúdo em tempo integral, só que eu continuei nesse mundo da criação de conteúdo. O meu nicho é criação de conteúdo. Então, para mim foi fácil fazer essa transição. Mas para você que quer ir para uma coisa totalmente diferente e que pode ser ir para criação de conteúdo também, mas vai que você quer ir para um nicho que não seja criação de conteúdo, pense bem na sua reserva para você ter a liberdade de testar coisas novas, porque a criação de conteúdo, gente, ela é muito instável. Você ficar dependendo das suas views, ficar dependendo o tempo todo do seu engajamento e ficar dependendo do seu crescimento é muito arriscado, porque criação de conteúdo é um lugar de muito risco. Então faça as coisas do jeito mais seguro possível. E para você que é gestor de redes sociais, que quer começar a criar conteúdo, mas
não faz ideia de como começar a fazer as coisas do seu perfil, porque a gente sabe que fazer pra nós é muito mais difícil do que fazer pros nossos clientes. Eu te convido pra fazer parte da comunidade Content Skills, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, que a comunidade Content Skills é onde a gente conversa muito sobre criação de conteúdo, abre teus olhos, deixa tudo mais claro pra você dar os seus primeiros passos no seu perfil, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, e ali a gente conversa sobre tudo, beleza? Eu te convido pra fazer parte, é só clicar no link que tá aqui na descrição. E se você estiver fazendo essa transição, eu desejo pra você toda a sorte do mundo, porque esse mundo da criação de conteúdo, como eu disse, pega bastante na nossa cabeça, psicologicamente tá aqui, ó, tempo todo, mas é uma área muito legal de trabalhar, beleza? Um grande beijo pra você, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, não ficou com dúvida nenhuma, dá um coraçãozinho azul pra mim aqui nos comentários pra eu saber que você ficou aqui até o final, beleza? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.